Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós somos o Chico Xavier em Portland e damos boas-vindas a todos que estão aqui conosco. As nossas atividades são todas as segundas-feiras e as terças-feiras, para os adultos e as crianças aos domingos de manhã, sempre no primeiro e no terceiro domingo. Para quem tiver interesse, é só seguir a gente ou no Instagram, que é a melhor forma de saber o que está acontecendo no nosso grupo. E o hand é Chico Xavier Plant. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, todos nós que trabalhamos aqui somos voluntários. Então, para quem tiver interesse em ajudar a gente, é só entrar no nosso site, chicoxavierportland.org, e pode fazer uma doação por lá. Hoje, o nosso estudo, continuando as nossas palestras sobre Emmanuel, é do livro Caminho, Verdade e Vida, que é da coleção Fonte Viva, capítulo 131, intitulado Homens e Anjos. Mas antes da gente dar início, eu queria convidar todos que se sentirem confortáveis em fechar os olhos, que fechem seus olhos, respirem fundo. Vamos nos ligando aos nossos anjos da guarda, ao dirigente desse trabalho, pedindo ao Mestre Jesus que esteja conosco, nos inspirando, nos fortalecendo, para que nós possamos aproveitar esses poucos minutos que estaremos juntos, para aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Mestre amado, ampara-nos nas nossas deficiências, nas nossas dores, nas nossas preocupações. Envolve-nos com o teu amor e com a tua paz. Ilumina os nossos lares e os nossos familiares e fica conosco hoje e sempre. Esse capítulo, Homens e Anjos, é um capítulo muito profundo, que faz a gente refletir sobre vários aspectos, não só do que o que foi anotado na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, item 11, mas também em relação aos fundamentos da doutrina espírita. Então, Pedro fala assim: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, então os anjos muito mais evoluídos, não pronunciam contra eles, as pessoas imperfeitas, juízo blasfemo diante do Senhor. Então, quer dizer, mesmo as pessoas fazendo coisas erradas, os espíritos celestes, os espíritos puros, alguns chamam de arcanjos, na, na doutrina hinduísta, nos Vedas a gente conhece esses como os deuses, né, os devas, e então está falando, quanto mais evoluído, menos mal se fala do outro, menos crítica se faz do outro. Então, Emmanuel pegou esse trechinho de Pedro e desenvolveu num capítulo. E no capítulo ele começa assim: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. E hoje em dia a gente vê ainda, né, no mundo de Instagram, de Facebook, de TikTok, de X, o tanto de ofensa, né? Os gestos mais absurdos a gente vê e todo mundo acha normal, as palavras são usadas como se não tivessem consequência. Então, a gente se esconde muitas vezes dentro da anonimidade, nós como anônimos, e cria aí avatares e a gente acha que pode falar o que quiser, né? Ofendendo o outro como se não tivesse amanhã. A leviandade domina-lhes as conversações. Então, a gente pode mentir, pode falar o que quiser. A mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Então, a gente tem que saber analisar o certo ou errado, não baseado no que as pessoas estão fazendo, na cultura do mundo, no momento do mundo, no mundo que é de expiação e provas. A gente tem que basear no certo e errado, no que é bom e no que não é bom, no que é justo e no que não é justo, no que é verdade e o que não é verdade, o que está ferindo o outro e o que não está ferindo o outro, né?
Nós temos que usar um aferímetro todos os dias para que a gente não traga essa leviandade, essa mesquinhez para o nosso dia a dia, dentro e fora de casa, né? Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Então, isso eu acho que é importante a gente pensar. O cultivador da luz religiosa não é aquele que tem religião, é aquele que vive religiosidade. Muitas vezes a pessoa pode não ter religião nenhuma e ser muito melhor do que alguém que vai num centro espírita 5 vezes por semana ou vai numa missa todo domingo e não pratica aquilo que a gente viu Jesus praticando. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. O esforço difamatório, o falar mal, não está fazendo só mal para o outro, mas primeiramente está fazendo mal para mim, né? É um enveneno, ele está falando, está envenenando a minha vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que não lhes aceita as ideias, pelos companheiros que não se afinam com seus princípios. Gente, se a gente abrir o jornal, a gente vai ver exatamente esse parágrafo. Diferença de ideologias faz com que a gente acabe criando muros entre uns e os outros, quando a gente aprende com Jesus que todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E como a lei é de compensação e troca, né, a lei de ação e reação, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. É afinidade. Guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular duração. E aí a gente encontra dentro de casa parentes difíceis. A gente nasce com uma doença que ninguém consegue entender, né? Um bebezinho que veio aí de pais saudáveis, nasce doente, a gente não consegue explicar, a ciência não consegue explicar. Mas é a lei de reparação, né? Entretanto, o homem, jactancioso, quer dizer, esse que é maledicente, está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. O que Jesus fez na hora que ele estava na frente da mulher adúltera? Ele não falou para todo mundo, ó, joga pedra nela. Essa era a lei. Até pouco tempo atrás achavam que a mulher nem alma tinha. Mulher, na época de Jesus, não valia nada. Então, para existir uma situação de adultério, precisa de duas pessoas, mas era só a mulher que estava sendo punida, não é? E aí Jesus fala: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo vai embora. Aí a mulher vira para ele e falou: Senhor, todo mundo foi embora. O que que você vai fazer? Ele falou assim: mãe, ninguém te culpou, eu também não vou te culpar. Segue e não peques mais. Né? Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Então, quais são os olhos que a gente está usando? Quando a gente está refletindo sobre as atitudes das pessoas. Qual é o nosso olhar? Porque esse olhar vai estar mostrando o que a gente é, né? Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes da força e poder, quer dizer, espíritos super evoluídos, muito mais evoluídos do que nós, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Porque eu tenho que lembrar que se as pessoas que convivem comigo não são perfeitas, eu também não sou perfeito. Porque uma pessoa perfeita não estaria junto comigo, pela minha própria imperfeição. E aí a gente vê mais uma vez Emmanuel pegando um trechinho do Novo Testamento e indo fundo aí nessa lição de julgamento, de condenação e também de compreensão e compaixão. E ele começa falando sobre homens e anjos. É o título que ele escolheu. E eu queria que a gente entendesse que todos nós, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes.
à semelhança de Deus. A gente sabe que nós temos dentro de nós a lei divina escrita, então a gente sabe no fundo o que é certo e o que é errado. E temos dentro de nós essa potencialidade para chegarmos a sermos um dia espíritos puros. Quem são esses espíritos puros? São os espíritos angélicos. Por isso eu botei um anjinho ali. Como eu comentei, são esses arcanjos, são os devas, dependendo da religião que você tá. São esses ministros do bem que trabalham junto a Jesus. A gente sabe que Jesus ainda é um espírito muito mais elevado do que um espírito puro. Ele é, André Luiz, no livro Evolução em Deus, fala dele como um espírito de esfera crística, né? Ah, não, isso está, acho que na Revista Espírita de fevereiro de 1868. E, e aí a gente entende que esses espíritos de esfera crística ainda são bilhões de anos ainda mais evoluídos do que os espíritos puros. Então, os espíritos puros trabalham para Jesus. Ele tem aí o seu staff imediato que ajuda a gerenciar o planeta Terra, né? Então, quando Jesus criou a Terra há mais de 4 bilhões de anos, ele já era um espírito de esfera crística. Então, quando a gente pensa nisso, em um espírito entre onde a gente está, um espírito ignorante, né? Nós somos ainda espíritos muito ignorantes, a gente vai entender isso na escala espírita, que está no Livro dos Espíritos. Para quem quiser aprender um pouquinho da escala espírita, começa na pergunta 76. Então, a gente vê que os espíritos respondem para Kardec dos diferentes níveis evolutivos que existem no universo. A gente sabe que aqui na Terra a gente tem basicamente espíritos imperfeitos, porque nós somos um planeta de expiação e provas, né? E, e essas diferentes ordens vão estar trazendo aí qualidades, valores diferentes e vão estar evoluindo através das reencarnações até chegarem a espíritos puros. No decorrer desse ciclo evolutivo que todo mundo passa, pode passar mais rápido, pode passar demorando mais, sempre vai estar progredindo, não existe regressão espiritual, mas a gente tem nosso livre-arbítrio. Então, quando eu coloquei aqui é, esse essa flechinha, eu não quis colocar degrauzinho, porque a gente não cresce em degrau, não é por salto, né? Às vezes a gente dá um passinho para frente, às vezes dá meio passinho, né? Vai indo devagarinho, dependendo da nossa vontade. Então, o que Emmanuel está tentando falar para a gente é comentar desse gap que existe entre todos nós e um espírito angelical, um espírito puro. Na questão 96 dos livros dos espíritos, ele responde, os espíritos respondem a Kardec, né? Que os espíritos são de ordens diferentes dependendo do grau da perfeição. Quando a gente vê, então, Pedro comentando que os anjos, esses espíritos superiores, que eles não estão pronunciando nenhuma coisa blasfêmica, não estão falando mal de ninguém, ele está querendo mostrar que à medida que a gente se aperfeiçoa, que a gente cresce, a fofoca, a maledicência para de sair do nosso, para de existir dentro do nosso dia a dia. Não faz mais parte da nossa realidade moral. Aí eu voltei um pouquinho mais no Livro dos Espíritos, porque isso só vai acontecer através das reencarnações, né? Então, não adianta a gente olhar para Jesus e pensar, poxa, eu queria ser um espírito tão evoluído quanto Jesus amanhã. Não, não vai. Vai demorar. Demorou, sei lá, milhares, milhões, não sei quanto tempo para Jesus chegar no grau evolutivo que ele chegou. Quando a gente pensa em Jesus, tem gente que acha que Jesus estava aqui na Terra e que ele estava pagando os pecados, que ele estava espiando. Não.
Espírito de esfera crística, espírito puro, não espia mais. Já acabou. Essa é a doação maior de Jesus. Se a gente imagina para um espírito dessa envergadura, praticamente imaterial, mal tem perispírito, né? O perispírito super sutil, voltando à Terra e tendo que conviver com um bando de troglodita como nós, né? Então é como se de repente pegasse a gente e colocasse a gente dentro do nosso conhecimento relativo, convivendo com um bando de primata, um humanoide de 50, 100, 80 mil anos atrás, né? Ia ser muito difícil. Imagina a paciência que Jesus teve que ter com a gente, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar o tanto de julgamento que a gente traz dentro de nós, né? Emmanuel fala para a gente que para a gente perceber o número de pessoas que estão dispostas a falar mal dos outros. E aí a gente acaba achando que isso é normal. E muitas vezes a gente acaba envenenando a nossa vida, seja dentro do escritório, seja dentro da família, seja dentro do campo social, virtual ou não, mas trazendo essa leviandade, essa mesquinhez que vai corrompendo a nossa vida, vai envenenando a nossa vida, de gotinha em gotinha. A gente não percebe uma mudança se eu pegar um tacho com água fresca, cristalina, limpa, a gente não percebe a hora que ela muda de cor, quando a gente vai colocando de gotinha em gotinha uma gotinha de tinta azul, por exemplo. Mas mesmo os olhos da gente não sendo sensíveis a essa mudança, a mudança da cor está acontecendo. E de repente a água fica azul. Então, essa consciência de que as escolhas pequenas que a gente está fazendo todos os dias estão sendo transformadas em hábitos que vão estar criando a nossa vida. Nossa vida boa ou ruim, porque a nossa vida vai ser sempre retrato das nossas escolhas. O que eu vejo do lado de fora da minha casa é o que eu tenho do lado de dentro. Se a minha vida está uma bagunça, é porque aqui dentro está uma bagunça. Se a minha casa está uma bagunça, é porque aqui dentro está uma bagunça. Se eu não estou encontrando do lado de fora paz, é porque dentro de mim não está em paz. Então, o que é que eu preciso fazer, né? Quando Jesus colocou para a gente a importância do perdão e ele falou, você vê que Jesus não julgou nenhuma vez. Ele que podia ter julgado, né? Ele que é o governador planetário não julgou ninguém, mas ele colocou o perdão na prece dominical, né? Perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Em alguns lugares das ofensas, ofensores, dependendo da onde você, da raiz, da onde se aprendeu a prece dominical, né? O Pai Nosso. Porque ele está querendo dizer que com a medida que eu estiver perdoando o outro, eu vou estar sendo medido. À medida que eu vou estar julgando o outro, eu vou estar sendo julgado. Mas principalmente quando eu julgo muito o outro, eu me julgo demais também. E à medida que eu me julgo demais, eu sofro. Porque eu ainda estou aí batalhando dentro dessa minha escala evolutiva. Eu estou por aqui, ó, ainda, dentro desse mundo de expiação e provas, né? Então, aqui ele fala duas palavras que eu queria que a gente mergulhasse um pouquinho. Uma é a leviandade. O que que é leviandade? Leviandade é imprudência, é precipitação, é irreflexão, é infidelidade. Quantas vezes a gente complicou a nossa vida porque a gente não segurou a língua? Eu, porque todas as dificuldades que a gente passa, a gente sempre pode perguntar: será que se eu fizesse, tivesse feito tal coisa, não tivesse feito tal coisa, será que eu estaria na mesma situação? Está no Evangelho. Provavelmente não. A outra que eu quero comentar é a mesquinhez.
E essa mesquinhez, eu acho que é importante a gente pensar que a mesquinhez, ela muitas vezes é vista só na avareza material, mas não é só isso. A mesquinhez pode ser material em relação a dinheiro, a objeto, a, a querer guardar tudo que é melhor para mim, mas ela pode ser uma mesquinhez emocional também. Eu posso ser avarenta com as minhas emoções, não, eu não vou falar que eu gosto daquela pessoa, não. Eu não vou dar o braço a torcer. Eu não vou dar um abraço sabendo que aquela pessoa precisa de um abraço, porque eu sou melhor que ela, né? Então, às vezes a gente é avarenta até com a nossa própria energia vital. Eu estou pronta para receber, mas eu não estou pronta para dar. Eu estou pronta para. E a gente vê essa avareza muitas vezes até no centro espírita, né? De eu estou pronta para ir lá, tomar paz, receber, mas eu não estou pronta para ajudar, para fazer diferença. Então, a gente vai construindo a nossa atmosfera mental a partir dessas nossas escolhas pequenas, criando paz ou não. A gente se esquece que tudo que a gente dá, a gente vai receber, de bom ou ruim. A gente vê isso na natureza o tempo inteiro. A semeadura, ela vai trazer alguma coisa para mim, pequena ou grande, né? E aí a nossa vida vira um reflexo do que a gente está escolhendo, né? E eu tô aí ressaltando o defeito dos outros, quando na verdade eu tô mostrando quem eu sou, os meus defeitos, a minha impureza. Porque se eu tô vendo aí que quanto mais evoluída a pessoa é, menos defeito ela quer apontar no outro. Aquela história de Jesus com o cachorro morto, junto com os discípulos, em que eles vêm e ficam chocados nessa passagem do cachorro morto e Jesus vê que o cachorro tinha dente bonito. Então, qual é a minha capacidade de enxergar uma coisa boa no outro? Muitas vezes até dá a chance. Tem uma historinha oriental que é o caso de um casal, eram recém-casados e naquela época vivia-se sempre com a sogra. E a nora odiava a sogra. E essa sogra ficava no pé da nora sempre. E aí a Nora resolve ir conversar com um sábio da época lá, que conhecia um monte de erva, de coisa, e fala assim: Eu quero matar minha sogra. Eu não aguento mais ela tá acabando com o meu casamento. Aí ele fala para ela: Você tem certeza que você quer matar ela? Sério, eu quero matar. Tá bom, então eu vou te ajudar. Então, você vai fazer o seguinte: eu vou te dar essas ervas e você vai fazer um chá para ela todo dia. Fala para ela que ela tá velhinha, que você quer aí ajudar a saúde dela e você vai fazer essa erva para ela. Você vai sentar com ela e você vai conversar com ela, vai ser amável com ela para ter certeza que ela vai tomar esse chá todos os dias. E aí isso vai demorar um pouquinho, porque essa erva ela não vai matar de uma vez para ninguém desconfiar. Ela vai matar devagarinho. Então, você vai ter que ter paciência. Tá bom. E essa moça fez isso uma semana, duas, um mês, 2 meses. Chegou no X mês, ela volta no moço e falou assim: Meu Deus, eu não quero mais matar minha sogra. Ela virou minha amiga. Me ajuda. Aí ele falou assim: Não, essa erva não vai fazer nada para ela. Eu só queria que você desse uma chance, colocasse paciência, para você ver que as pessoas iam mudar, que você ia mudar. E muitas vezes, quando a gente coloca esse olhar curador, esse olhar menos mesquinho, esse olhar de compaixão, as coisas mudam, né? Então, quando a gente está numa situação confortável, é muito fácil julgar. A Brené Brown, ela fala que aquele que só pode criticar é aquele que foi lá no meio da arena. Né? Então, eu não posso criticar alguém que está passando por uma dor, uma experiência que eu nunca passei. E lembrar que cada um de nós
tem uma bagagem completamente diferente. Porque a gente nasceu numa família diferente, com pais diferentes, em cidades diferentes, foi escolas diferentes. A gente traz aí experiências completamente diferentes. Então, como é que eu quero que todo mundo pense como eu? Seria absurdo. Então, acho que a análise dessa passagem de Emmanuel é para a gente olhar para dentro e pensar quais são as qualidades das conversas que eu tenho, que tipo de pessoa que eu estou dando, quais são os tópicos que eu tenho interesse. Isso está me fazendo crescer, está me fazendo tornar uma pessoa melhor, né? Quando a gente se refere a uma pessoa que a gente não gosta, como é que a gente se refere? Ah, aquele maluco, aquela louca, aquele doido. Não. Jesus falava que quando falava raca, né? Que era uma forma de falar maluco naquela época, isso já é o suficiente para a gente estar plantando uma sementinha ruim. Olha isso, não, nem xingar direito não xingou, né? Quais são os programas de TV, as músicas que eu estou ouvindo, as letras? Porque isso tudo está criando uma vibração ao meu redor, está populando a minha mente, né? E aí ele continua: quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. A gente tem que lembrar a ligação entre mente, corpo e espírito. Nosso pensamento, as nossas emoções alteram o nosso batimento cardíaco, desregulam o nosso aparelho digestivo. Quanta a gente conhece, fica nervoso, fica com dor de barriga, fica nervoso, tem um ataque do coração. Então, as emoções, elas são impregnadas em alguns lugares dentro do nosso corpo, e normalmente os órgãos que são mais frágeis são aqueles órgãos aos quais se adoecem. São órgãos que a gente maltratou em outras vidas. Então, esse veneno a gente vai tomando um dia, 2, 1 ano, 5 anos, 20 anos. Aí eu tenho um problema de coração e eu não entendo por quê. Então, é importante a gente olhar para dentro e pensar, nessas doenças que eu carrego, quantas delas estão sendo causadas pela forma como eu estou pensando, né? Tem um livro da Louise Hay, que eu ganhei de uma amiga muito querida, que ela faz uma analogia da doença com o órgão do corpo, né? Ou da doença com a emoção e o órgão do corpo. Então, por exemplo, quem tem muito medo tem problema no rim, quem tem muita raiva tem problema no fígado, quem tem hipertiroidismo é porque está se sentindo overwhelmed, quem tem hipotiroidismo é porque quer morrer, quem tem problema de lidar com mágoa, que carrega rancor, tem problema de pulmão, bronquite, asma. As dores da alma são muitas vezes carregadas no coração, né? Então, para a gente fazer uma reflexão, quando aparece uma doença dentro da nossa vida, o que essa doença está tentando falar para mim? É o corpo reagindo a essa semente, esse veneno difamatório que eu venho pegando todo dia dentro do meu corpo. E aí, Emmanuel fala dessa condenação blasfêmica, né? Alimentam antipatias injustas para com irmãos de atividades profissional, pelo próximo que não aceita seus ideais, pelos companheiros que não afinam com seus princípios. Quantos de nós apontamos as diferenças? Quando muitas vezes a gente tinha que procurar o common ground, né? O que a gente tem em comum? Só porque o outro pensa de uma forma diferente, a gente coloca uma muralha separando a gente. Então, e essas diferenças a gente vive hoje nesse país, a diferença pode ser, não, é porque a escolha sexual da pessoa, ou por causa da cultura, ou a origem, ou a religião, ou a cor da pele, ela é diferente de mim. Gente, a gente está andando para trás. Porque essa vida que eu estou vivendo hoje, ela é temporária. Esse corpo é temporário. Hoje eu sou mulher, olho marrom,
pele branca. Na outra encarnação, eu posso nascer preta na China como homem. A vida real não é a daqui. Tudo que a gente está passando é temporário. E quais são essas consequências da nossa mesquinhez, da nossa pequenez? E a lei de compensação e troca receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Então, eu estou plantando trovão, estou colhendo tempestade. E aí eu fico querendo paz. Mas o que é que eu estou plantando? Essas guerras silenciosas que ele fala, muitas vezes vão estar sendo arrastadas século a século. E aí a gente vem dentro de uma família em que o pai não entende o filho não entende o pai, o irmão não entende o irmão, a mãe odeia o marido. E aí a gente não entende como é que eu posso vir numa família em que ninguém consegue estar ao redor de uma mesa sem brigar. É porque a gente vem colocado dentro desse cadinho, embaixo do mesmo teto, para aprender a amar, para parar de brigar. E aí a gente continua brigando. Essas guerras silenciosas são criações, são aflições, ou que a gente está, das escolhas que a gente faz nessa vida, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ou de vidas passadas. Os sofrimentos que a gente passa na nossa encarnação, na maior parte das vezes, são escolhas ruins que fizemos nessa encarnação. Nenhum de nós vem destinado a sofrer. Não. A gente tem que passar por algumas experiências. A dor a gente passa, o sofrimento é escolha. Porque às vezes eu passei por aquela dor de uma separação há 20 anos atrás, mas eu continuo odiando meu ex-marido. Gente, acabou aquilo. Não, mas ele fez, ele falou, ele. Acabou. E você continua segurando esse saco de pedra ao longo desses 20 anos. Pra quê? Larga esse saco. Larga essas pedras. A ação dos espíritos superiores é de estender as mãos, é de ajudar, é de acolher. E mesmo a gente, todos nós, espíritos ignorantes, que somos ainda, inferiores, que somos ainda, porque se a gente fosse espírito superior, não estava aqui na Terra, estava no mundo celeste, no mundo feliz. E os espíritos bons continuam ajudando a gente. Estão lá. Na hora que a gente está passando pelo sufoco que a gente mesmo plantou, eles não estão falando, ah, não, mas vou lá conversar, pedir ajuda. Mas, ó, é porque ela fez isso, isso, isso. Não. Ó, ela tá passando esse sufoco com o filho. É o filho que ela não educou. Mas ela tá, ela não educou direito, ela não sabia. Ela achou que ela estava fazendo festa e não fez. Aí o filho agora tá metido em droga, tá pensando em suicídio, não quer estudar mais. Ou um casamento que está passando por um momento complicado. Ou uma doença, como um câncer que chega numa hora e é uma doença que mexe com a família inteira, não é só com a pessoa, não é? A gente não pode achar que a gente está desamparado. Em nenhum momento a gente está desamparado. A ajuda está sempre à nossa disposição, mas a gente precisa pedir. E eles vão estar se compadecendo ainda muito mais quando a gente está sofrendo. A hora que a gente está sofrendo é a hora que a gente recebe mais ajuda. Não vamos esquecer isso nunca. Eu fiz aqui uma comparação, né, analítica, né, o como a gente é e como os seres angelicais são, né, então a gente vem trazendo esse juízo crítico, eles usam a aceitação e a compaixão, a gente tem esses conflitos, a gente usa essa agressão passiva muitas vezes, né, a gente não é direto na nossa agressão, eles não, eles vão estar conversando, vão estar tentando entender o que o outro está sentindo, no livro Ação e Reação, tão lindo a gente ver
Lá o mentor conversando com os obsessores, apagando a própria luz para entender por que que vocês estão fazendo isso, né? Como é que vocês aprenderam isso? Outro que é muito bom para a gente entender é o livro Libertação, mesma coisa. O mentor não vai lá julgando, tirando pedra, falando, nossa, você está fazendo tudo errado. Não, o que ele faz é ajudar o outro, a dor do outro, porque todo mundo sofre. A gente carregando esse ressentimento e os espíritos bons falando de perdão e de amor, né? Então, para a gente refletir aqui que um, com o Emmanuel, né? Que toda vez que a gente for compelido a analisar os esforços alheios, para a gente lembrar a sugestão de Pedro. Para a gente não esquecer de que essas entidades angélicas, que são mananciais vivos e sublimes de força e poder, então, são como sóis. Esses anjos são como sóis. Nunca colocam, nunca fazem acusações contra a gente perante a Deus. Então, para a gente encerrar, eu peguei um trechinho do livro Calma, que também foi escrito por Emmanuel, do capítulo 18, que fala assim: em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus. Então, antes de olhar para o outro, vamos olhar para a gente. Acerena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Então, encerrando nossa conversa de hoje, vamos assim, fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, o nosso espaço aqui, para esse momento de doação, para que nós possamos receber do plano espiritual maior as bênçãos celestes que são distribuídas e derramadas a todos nós aqui presentes, fisicamente ou em nossos lares, a encarnados e desencarnados. Lembrando que esses espíritos superiores que estão nos ajudando conhecem as nossas dores, conhecem as nossas preocupações, querem nos ajudar, não estão nos julgando, estão aqui perguntando para a gente: o que é que você quer? Como é que eu te ajudo? Então vamos fazer o nosso pedido para que tenhamos paz, serenidade, amor dentro dos nossos corações, amor nos nossos olhos, para que nós saibamos pacificar ao invés de magoar, que as nossas palavras sejam palavras de aconchego, de gratidão, ao invés de palavras predatórias e agressivas. Vamos pedindo ao Mestre Jesus que ilumine as nossas famílias, os nossos lares, que auxilie os nossos familiares, principalmente aqueles que nos preocupam mais. Que levem a cada um deles paz, amor e luz, equilíbrio. Que nos ajudem no nosso desejo sincero de melhora dentro da nossa escalada evolutiva, para que nós consigamos acertar mais e errar menos. E muitas vezes esse acertar, esse desejo sincero de acertar, pode acontecer como aconteceu com Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Jesus sabia disso. E que sofreu tanto com a sua consciência de culpa. E Jesus foi lá: não, Pedro, não fica preso no que você fez, não. Vamos, embora. E aí Pedro foi servir. Então que esse julgamento que a gente muitas vezes faz para o outro, que a gente não faça para a gente.
Porque a pessoa que a gente é hoje não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Cada um de nós fez o melhor que podia naquele momento, o que achou que era correto, o que achou que era melhor. Então vamos nos libertar também desses julgamentos, compreendendo que nós estamos ainda engatinhando como espíritos eternos, mas que um dia todos nós, sem exceção, chegaremos à perfeição, essa perfeição relativa, como Jesus. Nós vamos pedir aos mentores que envolvam a todos aqueles que sofrem dores morais ou materiais, por todos aqueles que sofrem na Califórnia, em meio a esse desespero dos incêndios, que tenham força, coragem, fé e designação. Vamos pedindo por todos aqueles que perderam a esperança em viver, que pensam em suicídio, que possam encontrar mãos amigas, que lhe deem bons conselhos e estímulos, que compreendam que a vida é eterna, que tudo que estamos passando aqui é temporário. Vamos pedindo pelo nosso país que passa por um momento tão grande de transição política, pedindo pelos seus governantes, para que semeiem a paz aqui, a paz fora, para que haja paz no nosso planeta, nesse planeta tão lindo que sofre tanto, Senhor. Auxilia-nos na nossa transição, nessa mudança conturbada que estamos passando, para que nós não nos percamos do caminho do bem. Que saibamos sempre achar dentro do nosso dia a dia, das nossas horas, momento de servir no bem, de fazer o bem. Que saiamos dentro do nosso egoísmo, da nossa mesquinhez, para ajudar o próximo. E assim nós vamos voltando, calmando, agradecendo por toda essa chuva de bênçãos que foi derramada a todos nós, pedindo que a nossa água seja fluidificada, colocando ali tudo aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio físico, espiritual e emocional. E que possamos estar juntos na próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Até mais.